Oi, tudo bem? Eu sou a Elaine e hoje na nossa aula de História nós vamos falar sobre a diversidade cultural que existe aqui no nosso país. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar o seguinte: quando nós falamos de diversidade, nós estamos falando sobre as diferentes coisas que fazem parte da história do nosso país. E que coisas são essas? São as coisas que as diversas pessoas que fazem parte, né, da nossa tradição, da nossa cultura, deixaram-nos como heranças. Por exemplo, o Brasil é um país muito rico nessa questão cultural. Nós temos a influência dos europeus que vieram para cá, dos indígenas que já estavam aqui quando os portugueses chegaram, dos africanos que vieram para o Brasil na época da escravidão. Depois, um pouco mais tarde, nós falamos dos imigrantes. Vocês já devem ter ouvido falar sobre os imigrantes, não é mesmo? Aqui na nossa cidade, São Caetano, nós temos muitos imigrantes italianos, espanhóis também. E essas pessoas que vieram para cá trouxeram com elas a sua cultura, a sua religião, a sua linguagem, ou seja, o seu idioma, os seus alimentos e uma série de outras coisas. Então, na aula de hoje, eu resolvi falar de uma coisa que às vezes a gente não pensa muito no nosso dia a dia, que tem essa mistura aí cultural, mas uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que é a questão da alimentação. A nossa comidinha do dia a dia. Sabia que dá para a gente fazer uma coisa bem legal com isso? Um estudo histórico sobre a alimentação no Brasil. O que vocês acham? Uma ideia legal? A gente pode falar sobre a influência da alimentação indígena, africana e europeia aqui no nosso país. E mais uma coisa, lembra que nas aulas de geografia vocês viram a questão da divisão do Brasil? Regiões norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul? E sabia que tem essa diferença cultural também? Aí você vai falar assim, nossa, Pro, mas comida é uma questão cultural? Sim, os pratos típicos de cada região, eles têm a influência das pessoas que ali vivem. Então, assim, na região norte do Brasil, diferente da região sudeste, por exemplo, nós estamos aqui em São Caetano, São Paulo, uma cidade que tem essa questão da colonização italiana. Aí você vai falar assim, ai, macarrão. Macarrão é também, né, uma herança que os nossos parentes italianos nos trouxeram. Mas não é só isso. Então vamos dar uma olhadinha nessa diferença entre a culinária das diversas regiões do Brasil? Aí você pode falar assim, mas Pro, a gente vai falar de geografia ou de história? Um pouquinho dos dois. Porque todas as vezes que a gente fala de uma região do Brasil, você vai falar assim, é geografia, porque está no mapa. Mas é história também. A história está em todo lugar, não é mesmo? E aqui no nosso país, olha o tamanho do nosso país. Olha a diferença de cultura, de sotaques, religiões diferentes. Olha aí um outro exemplo, sotaque. Sotaque paulista é diferente do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul. Mas por que eu resolvi falar de alimentação, de comida? Que além de ser uma coisa gostosa, né? Passamos aí pelas festas juninas, suas comidinhas típicas. E aí a festa junina, que é uma grande festa, né, no Brasil todo, que tem uma mistura aí de europeu, um pouquinho de indígena, e aí as festas em cada região do Brasil, elas vão se diferenciando por conta, né, dessa diversidade cultural. As danças são diferentes, as comidas são diferentes.
Então, assim, a festa junina do Nordeste é um pouco diferente da festa junina do Sudeste. E tudo isso faz parte da cultura do nosso povo. Que olha o tamanhão desse país que a gente vive, não é mesmo? Então, dão alguns exemplos de umas comidinhas diferentes aí das 5 regiões do Brasil. Algumas delas vocês já devem até ter provado em alguma viagem de férias que vocês já fizeram. E aí, né, a gente vai colhendo as informações e o que nós não soubermos, nós vamos descobrir juntos. Que mistura é essa? De onde que veio essa tradição dessa comida? Quer ver um exemplo? Vocês já ouviram falar de feijão tropeiro? Aí você vai falar assim, nossa, Pro, o que é isso, feijão tropeiro? Ou tem gente que vai falar assim, nossa, eu sei, feijão tropeiro é de Minas Gerais. Sabe o que tem a ver com história? Os tropeiros que na época da mineração levavam as mercadorias aí, né, da região das Minas Gerais para diversos lugares do Brasil, era a alimentação deles. O feijão, um pouquinho que sobrava, fazia de manhã, sobrava um pouquinho à noite, para não jogar fora, lógico. Misturava aí com um bacon, uma linguiça, uma farinha, e aí se criou um dos pratos tradicionais, né, da culinária brasileira. Então vamos, né, alguns exemplos aí de pratos das regiões típicas do Brasil. Começando pela região norte do Brasil, alimentos típicos: mandioca, tucupi, tacacá, carne de sol, camarão seco, pato, pirarucu, mussarela de búfala, pimenta de cheiro e frutas como cupuaçu, o açaí e dentre várias outras. Aí você vai falar assim, açaí eu conheço. Aí, região norte do Brasil nos trouxe o açaí, né, como uma grande contribuição que se espalhou pelo nosso país. Na região nordeste, nós temos aí como alimentos típicos da região acarajé, na Bahia, vatapá, caruru, a carne de sol também, peixes diversos, frutos do mar, sarapatel, feijão verde, a tapioca, olha aí a tapioca. Conheço tapioca, já comi. A canjica, que é diferente da nossa canjica aqui do Sudeste, o arroz doce, bolo de fubá, a pamonha, cocada, pé de moleque, aí vários, né, pratos de festa junina, tradicionais, né, cocada, pé de moleque, bolo. Ai, Pro, tá me dando fome essa aula. Mas olha que riqueza nós temos aqui no nosso país. Na região sudeste, onde nós estamos, aqui em São Caetano do Sul, São Paulo, nós temos o cuscuz paulista como uma tradição, que é diferente do cuscuz do Nordeste também. Que legal a gente ver essas diferenças depois. Vamos comparar essas comidinhas. Temos também o virado à paulista, que é um prato tradicional de segunda-feira em São Paulo, a feijoada, o aipim, que é a mandioca frita, queijo de Minas, o pão de queijo, feijão tropeiro, tutu de feijão, moqueca, carne de porco, picadinho, que é feito com carne, com batata, farofa, pirão e várias outras coisas. A região centro-oeste do Brasil, ela tem uma mistura de elementos aí de várias outras regiões, por ser justamente, né, ali no centro do país. Muitas pessoas de vários outros estados foram para lá para construir a cidade de Brasília, que é a nossa capital. Então foi gente de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de vários estados do Nordeste. Também tem pessoas de outros países, como o Paraguai, que foram para essa região. Então acaba, né, que, olha aí a diversidade cultural de novo. Pessoas que saem de um lugar, vão para o outro e vai misturando tudo. Alguns alimentos típicos dessa região
são o piqui, que é aquela frutinha que você tem que tomar cuidado para comer, que ela tem espinho, a galinhada, um prato chamado sopa paraguaia, o arroz carreteiro, um arroz chamado de arroz boliviano, um prato chamado Maria Isabel, depois a gente fala sobre ele, o empadão goiano, a pamonha, o angu, diversos peixes, o curau de milho. Então tem uma mistura de elementos culturais. Tradição indígena, tradição do Sudeste, tradição estrangeira, paulista, mineira, gaúcha, boliviana. Então, olha de novo que riqueza nós temos no nosso país. E na região sul do Brasil, que tem uma outra característica já diferente, imigração alemã e imigração italiana, principalmente, em várias cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, tem vários pratos que são típicos alemães. Quem já foi viajar para lá sabe muito bem disso. E pratos que foram trazidos aqui, né, para o Sudeste e para outras regiões do Brasil também. Mas percebam, né, as diferenças aí entre as colonizações, entre os povos que vieram, né, de diversas regiões, não só do Brasil como do mundo. Então são muito populares na região sul do Brasil pratos da tradição alemã, da tradição italiana, uns doces bem gostosos. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar, né, de alguns deles. O churrasco gaúcho, que é o tradicional, o chimarrão, o camarão, o pirão de peixe, o marreco assado e vários outros pratos. Então percebam o seguinte, nós podemos sim falar dessa diversidade cultural do nosso país através da alimentação, que é muito, muito rica, muito gostosa também, né? Vamos fazer aí uma pesquisa sobre alguns pratos. Como eu falei para vocês, o cuscuz paulista é diferente do cuscuz do Nordeste. E outra coisa, lembrei agora. Você sabia que em outros lugares do Brasil a mandioca não chama mandioca? A mandioquinha não chama mandioquinha? E a mexerica? Já ouviu falar? Olha cada exemplo legal. Então vamos pesquisar um pouco mais sobre esses exemplos que eu dei? E aí eu quero a colaboração de vocês também para a gente fazer uma aula bem legal. E se der tempo, quem sabe, hein? A gente faz algum prato para poder provar. O que vocês acham, hein? Gostaram da ideia? Então vamos começar aí a estudar as diferenças culturais brasileiras através da alimentação.